Perícia fonoaudiológica nas especialidades, que é onde a fonoaudiologia encontra a justiça. E, e é um tema em que as pessoas têm muitas dúvidas. Então, eu preferi montar essa aula, levando em consideração as perguntas que eu recebo no meu Instagram. Eu recebo muita pergunta no Instagram sobre perícia, das mais básicas às mais estapafúrdias e complexas e difíceis de se explicar. Então, eu trouxe algumas dessas dúvidas aqui para ver se a gente consegue começar a esclarecer como que essa perícia fonoaudiológica pode ser possível na nossa vida. E muitas vezes a pessoa até pensa, poxa, mas aí eu não vou mais clinicar, é completamente diferente da minha clínica, eu vou aproveitar o que eu já sei. Vamos ver se vocês conseguem sair daqui hoje com isso mais explicado, mais entendido, tá? Então, vamos começar com a primeira pergunta, que é: o que é ser perito? O que eu vou fazer? Eu não vou mais ser fonoaudiólogo, vou ser perito. O que é isso? Perito, de certa forma, a gente pode usar essa palavra até fora do contexto da justiça, quando a gente pensa que um perito é um expert, é uma pessoa que é especialista numa área. Então, se você é especialista em fazer um bolo de chocolate, você é perita no bolo de chocolate. Você é expert naquilo, você faz aquilo como ninguém, você domina aquele conhecimento. Isso é ser perito. E aí, o que que acontece? Quando a gente pensa em justiça, a gente tem lá o juiz. Só que será que esse juiz, ele tem total conhecimento de tudo que aparece para ele resolver? Existem casos, existem processos de toda natureza. Tem casos que envolvem engenharia, que envolvem veterinária, que envolvem contabilidade, que envolve tanta coisa. Como é que o juiz ele vai resolver questões se ele não tem conhecimento de tudo do universo, né? Ninguém tem. Ninguém tem como saber tudo. Então, o juiz, ele vai precisar de alguém que ele confie, uma pessoa de confiança, e que tenha uma expertise na área que ele precisa, né, olhar lá o processo e resolver, julgar. Ele precisa dessa pessoa. E essa pessoa é o perito, é alguém de confiança do juiz. Então, eu tenho que conhecer o juiz? Como é que eu vou trabalhar? Não. Se você quer trabalhar como perito do juízo, você pode se cadastrar no Tribunal de Justiça. A gente vai falar disso. Então, o perito, esse primeiro perito é esse. Só que, nossa, mas eu não quero trabalhar com juiz. Eu tenho uns amigos advogados e já ouviram falar de perícia fonoaudiológica, acharam interessante, vieram falar comigo. Sim, você pode trabalhar fazendo perícias, que na verdade a gente vai chamar de assistência técnica, quando você estiver ajudando as partes do processo, que são defesa ou acusação. Então, nesse caso, muitas vezes é o advogado que me busca, muitas vezes é o próprio cliente, que às vezes me acha no Instagram e me procura, e aí me coloca em contato com o advogado, e aí a gente estabelece essa parceria, porque você precisa fazer parte daquela equipe, né, para poder ajudar no caso. Então, até agora, eu posso ser perito de duas formas. Eu posso estar ajudando o juiz, ou eu posso estar auxiliando as partes. E eu tenho ainda uma outra forma, que é prestando um concurso público. Ah, tu já não viu? Todo dia no jornal estão os peritos da Polícia Federal. Então, eles fizeram um concurso público e eles são peritos, né? A gente também tem os peritos das polícias científicas, né? Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem o Instituto Carlos Éboli, que é um instituto de criminalística. Então, ali tem a Polícia Científica do Rio de Janeiro, que são peritos. Tá? Então, quando acontece um crime, quando é algo na esfera criminal, o juiz, ele não vai nomear um perito.
Quem vai fazer a perícia é o policial científico, que é o perito, tá? No caso do Rio de Janeiro, do Instituto Carlos Éboli. E aí, por exemplo, eu trabalho muito em casos criminais. Por quê? Eu sou concursada pública, até sou do Corpo de Bombeiros, mas eu não sou da Polícia Federal, eu não sou da Polícia Científica do Rio de Janeiro. Eu trabalho como assistente técnica com advogados que trabalham na área criminal. Então, muitas vezes eu questiono laudos de peritos. Então, se você quer trabalhar como perito, você pode trabalhar de uma dessas três formas: perito do juízo, assistente técnico ou perito oficial. Tá claro? Vamos seguir, tá? E aí? Eu trabalho na clínica. Eu quero começar a trabalhar com perícia. O que que vai mudar? Qual é a diferença qual é a chavinha que eu tenho que virar? O que que eu vou fazer? Então, na clínica, a gente cuida. Na clínica eu cuido, eu acolho, né? Eu tô ali fazendo um acompanhamento daquela pessoa durante meses, durante anos, não é isso? Eu estou fazendo um tratamento ou estou fazendo um aperfeiçoamento, no caso, por exemplo, de alguém que trabalha com voz. E na perícia? Na perícia eu não tenho esse contato com a pessoa. Na perícia, eu estou esclarecendo uma controvérsia. Então, pode ser que eu precise avaliar essa pessoa para eu poder esclarecer essa controvérsia. Isso vai ser algo pontual. O meu objetivo é esclarecer nesse processo o que que aconteceu. Eu não estou preocupada em acompanhar aquela pessoa até ela estar bem, como a gente faz, né? Então, o raciocínio do fonoaudiólogo, quando ele trabalha com perícia, nesse caso, é bem diferente, tá? E aí, eu já comecei a contar um pouco da história, né? Falando da Alegra, a minha história na perícia. Como que aconteceu isso? Como que acontece isso? Como é que se vira a chave desse jeito, né? Eu já falei aqui, antes de começar a aula, que eu tinha o sonho de fazer uma pós-graduação. Eu já tinha um mestrado, inclusive. Eu tinha um mestrado em linguística, que é mestrado, né? Você passa num concurso, você não precisa pagar. Eu não tinha dinheiro, mas eu, né, estudei, entrei, fiz meu mestrado. Mas a pós-graduação, que era em voz, eu demorei porque eu não tinha dinheiro para pagar. E aí, quando eu consegui o dinheiro para pagar, eu fui para o Cefac, claro, né? Cefac Rio, Alegra Hadid, fui lá me inscrever. E aí, aqui no Rio de Janeiro, estava começando, isso foi em 2010, estava começando a se falar muito sobre fonoaudiologia forense. O nome que a gente dava era esse, fonoaudiologia forense. E aí, eu, na pós de voz, descobri que eu podia fazer perícia de voz, que eu comparava uma voz com a outra, para descobrir se era da mesma pessoa ou não. Eu achei aquilo incrível, achei fantástico. E pensei assim, caramba, mas eu já sou mestre em linguística, então eu acho que tem coisas aqui, porque não é só a voz, né? Tem o jeito como a pessoa fala, tem o léxico que ela usa. Então, eu cheguei à conclusão que talvez o meu caminho tivesse bacana ali fazendo isso. E aí, eu precisava entender como que funcionava o sistema jurídico antes de começar a estudar outras coisas, fazer meu doutorado depois e tudo. E aí, o que eu achei melhor fazer? Fui me inscrever no Tribunal de Justiça. Fui me inscrever no Tribunal de Justiça e aí eu pensei, caramba, eu vou fazer perícia de quê? Vou fazer perícia dentro da minha especialidade. Então, eu coloquei lá no. Porque quando você se inscreve, você pode cadastrar, você vai se cadastrar, você coloca no que você pode trabalhar. E aí eu coloquei fonoaudiologia geral, voz, já coloquei ali. A minha primeira especialidade, voz. E foi o que começou a aparecer para mim. Começou a aparecer muito caso de concurso público, em que a professora passava no concurso, mas aí ela não conseguia a vaga porque ela não passava na perícia.
ela não passava na perícia porque ela tinha nódulo, porque ela tinha uma fenda, porque ela estava rouca no dia. E aí ela não se contentava com aquilo e ela processava. Ou processava se fosse o concurso da prefeitura, processava a prefeitura, ou processava o governo do estado, se fosse um concurso do estado. E então comecei a fazer muito dessas perícias, tá? E foi assim que eu comecei. Eu comecei a entender, com essa experiência, a como escrever uma petição, a como entregar um laudo, os prazos da justiça, exatamente os termos jurídicos que eu tinha que usar, como que eu ia responder um quesito. Você sabe, o quesito são perguntas que o juiz pode fazer ou que as partes podem fazer. Isso está tudo dentro do processo. E aí você responde. Então, com isso, eu fui incorporando, né, essa outra forma de ser fonoaudióloga. E depois, com o tempo, não, realmente eu quero trabalhar com comparação de locutores. E aí eu fui fazer meu doutorado e saí um pouco da área das especialidades da fono e fui trabalhar com outra coisa. Hoje eu faço comparação de locutores e faço perícia em leitura labial, tá? Então foi assim que começou. E como que eu comecei? Exatamente com a perícia nas especialidades. Então, nossa, eu trabalho com audiologia, eu trabalho com equilíbrio, eu trabalho com motricidade orofacial. Eu posso ser perito? Sim, você pode ser perito. Porque você tem um conhecimento que o juiz não tem. Você tem um conhecimento que os advogados não têm. E eles precisam da sua ajuda, tá? Então, na minha cabeça, eu sempre dividi a perícia fonoaudiológica em três áreas. Então, eu coloquei aqui para vocês entenderem como é que é esse nosso universo. Tem as perícias em identificação humana, que a gente pode fazer a comparação de locutor, você pode identificar a face de alguém, você pode identificar pela escrita, né, pela grafia, por exemplo, uma assinatura de cheque, né, uma assinatura de um contrato, se aquela assinatura é da pessoa ou não. Você pode realizar perícias de análise comunicativa, porque o fonoaudiólogo, ele trabalha muito com linguagem, e grande parte dos fonoaudiólogos estuda muito linguística. Então, é uma área em que, quando a gente entra, a gente tem uma certa facilidade, um certo domínio para trabalhar. Então, a gente pode fazer análise de autoria, de plágio, de análise de depoimentos, de leitura labial. Então, dentro da perícia de análise comunicativa, a que eu faço é a leitura labial forense. E as perícias em todas as especialidades da fonoaudiologia. Ah, peraí, todas as especialidades? Sim, todas. Porque qualquer coisa dentro da fonoaudiologia pode virar uma questão judicial, tá? Então, a gente pode atuar em qualquer área dentro desse nosso escopo. Então, eu coloquei aqui algumas especialidades, né? Mas ainda teriam mais, porque a cada dia a fonoaudiologia cresce mais um pouquinho, né? Então, a gente pode fazer perícia em audiologia, pode fazer em disfagia, em fonoaudiologia hospitalar, em TEA, neurofuncional, linguagem, MO, voz, etc, etc, etc. E aí, como é que eu vou começar? Como é que eu vou? Virei a chave, quero trabalhar com perito, vou fazer o quê? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é uma formação complementar, como essa, por exemplo, que a gente está propondo para vocês. E foi como eu falei, eu comecei com um curso, fazendo perícia dentro das especialidades. Então, eu acho que é um bom primeiro passo, tá? Porque você já parte de algo que você já tem algum bom conhecimento. E aí, o que que você vai fazer? Se você quer trabalhar como perito judicial, você vai fazer um cadastro no Tribunal de Justiça do seu estado. E cada um tem uma forma diferente. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente precisa ter um curso de capacitação de um determinado número de horas. E aí você entrega documentos, vários documentos, nada consta, seu diploma, um monte de coisa, e você se cadastra no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Tem lugares em que não pedem curso.
Isso depende de estado para estado. Então, você precisa entrar no. É uma boa coisa já, o trabalho de casa. Procura no Google o Tribunal de Justiça do seu estado, entra no site e faz a busca de como se cadastrar como perito. E aí você vai ter ali a lista de documentos que você precisa para você fazer o cadastramento, tá? Não, eu não quero trabalhar com juiz. Eu quero trabalhar com advogados. O que que você vai fazer? Você vai fazer um bom de um networking. Você vai conhecer advogados, você vai ligar e vai marcar uma reunião, e vai apresentar seu crachá, seu cartão, e vai falar os trabalhos que você faz. Você precisa conhecer, né? Conhecer advogados, explicar para eles no que você pode colaborar com o trabalho deles, para que, quando eles precisem, eles entrem em contato com você para você dar o seu orçamento e você fechar o trabalho, tá? Fechar um trabalho com eles. Então, eu coloquei aqui, como exemplo, dois tipos de caso que eu já atuei quando eu trabalhava com perícia nas especialidades, né? O primeiro foi o que eu já falei, né? Casos de voz, que aparecia muito, caso de concurso público. Então, eu falei, né, que na perícia a gente resolve, na clínica a gente cuida. Na perícia a gente resolve controvérsias, não é isso? Então, qual seria a controvérsia aqui? Que aparece no processo uma videolaringoscopia, um exame, que aponta uma disfonia. E foi essa justificativa para a professora não passar no concurso. E aí a gente pensa, o que que pode ser analisado num caso como esse? O que que vocês analisariam? Pensem aí, né? Se chega para vocês um caso desse, o que que vocês fariam? Peraí, que a gente tem mais perguntas aqui, no final eu vou responder todo mundo, tá? No chat. Peraí. É, Quando a gente tem um caso assim, será que se eu só ver um documento, se eu só ver um laudo, vai ser o suficiente para eu resolver essa controvérsia? Não. Eu preciso conhecer essa pessoa. Eu preciso avaliar essa pessoa. Então, eu vou no processo, eu vou fazer uma petição para marcar uma avaliação. Eu vou fazer uma avaliação vocal nessa pessoa. Será que essa avaliação vocal é muito diferente da avaliação que eu já faço na minha clínica? Não. Eu vou precisar fazer uma análise funcional, uma avaliação clínica. Eu vou precisar fazer uma análise perceptiva auditiva, eu vou precisar fazer uma análise acústica, eu vou observar, olhar documentos, né? Eu vou ver vídeo da laringoscopia, os exames mais recentes, que quando você faz a petição, você pede para a pessoa levar seus exames mais recentes, e com base em tudo isso, né? No que está no processo, nos documentos, nessa avaliação, você vai escrever o seu laudo, tá? Então, o trabalho é esse. Vocês já estão aí reconhecendo coisas que você faria na sua clínica, né? Eita, aqui. Eu coloquei aqui alguns quesitos, alguns exemplos, né? Porque, nossa, eu vou responder o que o juiz colocou para mim? Sim, pode chegar perguntas desse tipo aqui, ó. Alguns exemplos para vocês. A alteração vocal compromete a função docente? O exame de imagem sozinho basta para declarar inaptidão? A relação entre achado laríngeo e qualidade de voz? A disfonia temporária, tratável ou incapacitante? Há necessidade de avaliação funcional da voz? A candidata apresenta na avaliação fonoaudiológica desempenho vocal compatível com as exigências comunicativas da atividade docente? A candidata poderia exercer a função com acompanhamento fonoaudiológico? Então, você vai fazer seu laudo e no final você vai responder a esses quesitos. E depois você vai colocar sua conclusão, tá? Coloca aqui um segundo caso, que foi um caso real.
que eu recebi, que foi bem interessante. O paciente processou a clínica de odonto, porque ele ficou quase 10 anos usando aparelho ortodôntico. E aí, quando ele tirou o aparelho ortodôntico, feliz da vida dele, deu alguns meses, os dentes foram vindo todos para frente. E aí, ele foi reclamar na clínica e ouviu do dentista que ele tinha que ter procurado uma fono durante o tratamento. Só que o, o cliente dizia que nunca tinha sido dito que ele tinha que fazer fono e não estava no prontuário também isso. E aí, por causa disso, por causa desse tempo todo perdido, ele processou a clínica. Ele processou a clínica e aí o juiz falou: o que que eu faço? Precisava de fono ou não precisava de fono? Porque o juiz, como eu já falei, ele não tem como saber tudo. E aí, o que que ele fez? Nomeou uma fono. Nomeou uma fono, caiu no meu colo. E aí, o que que você precisa fazer? Você precisa pegar esse prontuário. Você precisa entender essa história. Como é que foi essa história aí? Estava tudo no prontuário? Faltava dados nesse prontuário? E aí, o que você vai fazer também? Você vai avaliar a pessoa. Você vai avaliar a deglutição, você vai avaliar a mobilidade, você vai fazer uma avaliação de motricidade orofacial. E aí, com tudo isso, da mesma forma que você fez, né, a prova de voz, você vai fazer o laudo para MO, tá? Se baseando no seu conhecimento fonoaudiológico e nessa forma nova que você vai ter de se comunicar, que é através do processo, né? Não existe nada na justiça fora do processo. Você não vai ficar conversando com as pessoas, você vai escrever um laudo, você vai escrever uma petição. Então, nisso, eu acho que é o que o fonoaudiólogo mais sofre, porque a gente gosta de falar, né? A gente gosta de se comunicar, a gente quer estar ali com o outro, mas na justiça, a gente tem o mais próximo do que a gente costuma fazer quando você é chamado para dar um testemunho, né? Vai testemunhar numa audiência, alguma coisa assim. Mas fora isso, é tudo por escrito, tá? E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de quesitos que você poderia receber num caso como esse, só para vocês terem uma ideia. Havia alteração miofuncional orofacial antes ou após o tratamento? Essa alteração poderia interferir na estabilidade dentária? Havia indicação de fonoterapia? A recidiva pode estar relacionada ao não uso de contenção? A causa foi odontológica, fonoaudiológica ou multifatorial? A documentação permite sustentar uma conclusão segura? Foi preciso avaliar postura de língua, lábios, mandíbula? A alteração de respiração, mastigação, deglutição ou fala? Tá vendo como é que tem que ser fonoaudiólogo? Que a gente tem que se apropriar desse lugar? Porque se a gente não se apropriar desse lugar, vai ter algum outro profissional que vai fazer isso, né? Para pensar, só para pensar. Então, o que que esses dois exemplos eles têm em comum? Primeiro, existe uma controvérsia técnica. Segundo, há documentos, há relatos e há exames a serem analisados. É preciso responder quesitos. A conclusão precisa ser fundamentada. O foco é esclarecer o processo. Então, eu acho que isso que é o mais difícil para o fonoaudiólogo. Você não vai conduzir tratamento. Você não vai botar debaixo da sua asa e você vai cuidar da pessoa. Você não vai fazer isso. Você vai avaliar e você vai ajudá-la. Sim, você vai ajudá-la, mas você vai ajudá-la de outra forma. Você vai ajudá-la a esclarecer a contenda, tá? Então, o que que vocês já têm? Você já tem conhecimento técnico, você tem experiência clínica, você tem capacidade de avaliação, você tem compreensão da comunicação humana. E o que que você ainda não tem? O que que você ainda precisa aprender?
raciocínio pericial, resposta a quesitos, escrita técnica, análise documental, limites de uma conclusão, interface com o judiciário. Como que eu falo com esse judiciário? E o que ninguém vai contar para você. Você vai estudar pra caceta. Você vai estudar o resto da sua vida, porque não vai aparecer um caso igual ao outro. Cada dia é uma coisa nova que surge para você destrinchar. Então, você está ali, você é obrigado a estudar o tempo inteiro. Para quem gosta de estudar, isso aqui fica viciante, tá? Você vai precisar reconhecer os seus limites, porque vão ter vezes que o juiz vai pedir para você trabalhar em determinado caso, e você vai dizer, não, mas isso não é a minha área. Ou então, eu preciso de um colega de uma outra área para fazer comigo isso aqui, tá? Então, reconhecer limites é muito importante. Da mesma forma que o juiz não sabe tudo, você também não sabe. Você vai precisar dizer não. Você vai precisar dizer não, porque pode aparecer alguém querendo te contratar para você dizer uma coisa que não é verdade, por exemplo, e aí você vai dizer não. Você vai precisar aprender a precificar. Você vai ter que saber o valor do seu trabalho e precificar correto. Você vai precisar escrever muito bem, porque isso pode estar lindo, maravilhoso, mas se tiver um erro de português, acabou. Acabou, acabou, acabou. Perdeu a credibilidade, tá? É a pura verdade. Então, tem que ter muita minúcia nessa escrita. E você vai ter que sustentar tecnicamente, porque o juiz pode te chamar. Você pode ter que responder em juízo como testemunha. Então, você tem que bater no peito e falar: não, sou eu mesmo, fui eu que fiz isso aqui, eu que fiz esse laudo, e é isso, isso e isso, e eu respondi esquisito isso por causa disso, disso, disso. Não, 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 o outro laudo está errado, o meu está certo por causa disso, 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 tá? Então, você tem que hablar mesmo. É isso, foi isso que aconteceu. Vale a pena pra caramba. Porque o sentimento que você tem de ajudar a fazer justiça é indescritível. Da mesma forma, quando você deu alta para o seu primeiro paciente, que você vai lembrar sempre. Então, a primeira pessoa que eu tirei da cadeia, gente, eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Eu chorei tanto, fiquei tão emocionada. E é uma emoção que só a perícia pode te dar, tá?